da direção da tua palavra. E eu creio que o nosso coração, ele pode estar rendido para entender aquilo de fato que o Senhor quer colocar em nós. Agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor fará. Obrigado por tudo, Pai. Amém e amém. Obrigado, meu garoto. Aleluia. Falei para ele, não prega porque não quer, não é? E pregar em Betânia está no currículo do pastor e tudo. Já preguei na igreja da Betânia e tal. Deixou de botar no teu currículo. Bom, nós estamos em Lamentações, capítulo 3. Queria ler com você o verso 21 apenas, que é um verso que você conhece bem e todavia conhece em outras versões, não é? Que diz assim, torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Vamos juntos? Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Essa é uma palavra de Jeremias. Eu queria lembrar você algo que eu já falei aqui lá atrás, no passado. Jeremias ficou conhecido na história como profeta o quê? Chorão. Profeta chorão. Por que profeta chorão? Foi chamado ainda novo para um ministério que, à luz da visão capitalista, seria o ministério mais furado do mundo. Deus chama Jeremias e fala assim, você foi chamado para ministrar ao meu povo. Mas eu vou te antecipar, você vai pregar, meu povo não vai te ouvir. Meu povo não vai se converter. Meu povo vai te odiar. Meu povo vai te perseguir. Meu povo não vai ser grato a você. Você vai desenvolver o ministério furado. Você vai desenvolver o ministério de semeadura, mas quem vai colher é quem vai te substituir. Então você vai semear sem colher. E Jeremias sofreu durante todo o seu ministério, e há textos no seu livro que diz que ele pede ao Senhor que os seus olhos se transformem em rios, ou se transformaram em rios de tantas lágrimas que ele desenvolveu por causa do desenvolvimento do seu ministério. Bom, talvez por isso, por causa do seu chamado, isso é uma elucubração, Deus tenha permitido somente a Jeremias escrever um livro chamado Lamentações de Jeremias. É o único profeta que tem um livro chamado de Lamentações. Talvez como quem diz, eu sei quanto que você vai sofrer e vou deixar você escrever um livro só com as tuas lamentações. Eu creio nisso de verdade. É único. Por que um livro de lamentações de um sujeito? Por causa das experiências dolorosas. Por causa das experiências difíceis que esse sujeito viveria por projeto meu, por intenção minha. Então Jeremias ficou conhecido como profeta chorão. Nesse livro, Lamentações de Jeremias, ele escreve esse capítulo 3, que é fenomenal. Um livro que um capítulo que se você não ler direitinho, parece que o camarada tem bipolaridade. Você vai ver já. Até um versículo ele é uma coisa, do outro versículo em diante, ele é uma coisa completamente oposta, não é uma coisa semelhante. Ele parte de um polo a outro, assim, de um versículo para o outro, que a gente fala, esse cara é bipolar, meu irmão, não é possível, esse cara está doente. Mas não, porque esse versículo 21 muda a história do homem que lamenta, do Lamentações de Jeremias. Ele diz, torno a trazer isso à mente, portanto tem esperança. Se você vai na JFA Revista e Corrigida, uma nova versão, uma outra versão da Bíblia, está escrito lá assim, disto me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Numa versão, torno a trazer isso à mente. Ele está falando de uma produção mental. Na JFA Revista e Corrigida, disto me recordarei. Outra versão, mas está falando de uma produção mental. Se você vai na Bíblia de Jerusalém, já tem uma outra tradução. Eis o que recordarei ao meu coração, porque eu espero. Outra produção mental, está falando de produção mental. A nova versão internacional, a NVI, diz, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Ana Paula Valadão lá atrás, no iniciozinho lá do Diante do Trono, produziu uma música, compôs um... Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em cima dessa letra,
desse versículo. E essa música tomou o Brasil, porque fala do quê? De uma produção mental. Isaías está dizendo, é um exercício subjetivo, é meu, é intransferível e acontece aqui na minha cabeça. Eu quero trazer a memória. Então ele está dizendo, eu vou exercitar um poder que eu tenho na mão. Que poder é esse, Jeremias? De trazer à minha mente o que eu quiser. De mergulhar no baú das minhas memórias e trazer das minhas memórias o que eu quiser para a minha vida. Então ele está falando de um momento de reflexão. Ele está falando de um momento de mergulho no ser. Ele está falando de um tempo de solitude com Deus, consigo mesmo e com a sua história. Eu acho isso bacana pra caramba. E você vai ver o resultado desse exercício mental, porque mudou completamente a estrutura e a história desse camarada que escreveu Lamentações de Jeremias. Por que eu ministro essa palavra nessa manhã? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito ruim na história da humanidade e de forma muito especial no Brasil. Nós nos tornamos, como sociedade, principalmente a brasileira e a carioca, lamentavelmente uma sociedade composta por gente completamente pessimista. As circunstâncias nos tornaram pessimistas. Vivemos, como você não tem ouvido falar, desde o início do ano, uma incredulidade ampla, total e restrita. Não acreditamos em mais coisa alguma, em ninguém, não acreditamos em instituição, não acreditamos em mais nada, não acreditamos no presidente, no político, no pastor, não acreditamos muitas vezes na esposa, no marido, não acreditamos na santidade do sujeito, na verdade dele, não acreditamos nas instituições, não acreditamos em mais nada. Nós estamos vivendo esse momento político, social e econômico no Brasil, e as eleições de 2018 já estão aí, e a gente está pensando, meu Deus, quem que a gente vai botar na presidência desse país para trazê-lo à tona de volta? Em quem a gente consegue depositar confiança hoje? Pô, essa semana Aécio, que foi liberado para voltar para o Senado e vai ser julgado por umas outras causas, ele faz um apelo ao Supremo para que o Gilmar Mendes o julgue. Eu falei, gente, agora o bandido escolhe o juiz que vai julgá-lo. Mas por que você quer o Gilmar Mendes? Parceiro, isso é parceiro. Estamos juntos. Veja, eu escolho o juiz que vai me julgar. Por que eu escolho o juiz que vai me julgar? Porque aquele juiz libera todo mundo. Nós não acreditamos na justiça. Nós não acreditamos nos nossos agentes de justiça. O pessimismo é amplo, total e restrito. O que será de nós? Só Deus sabe. Esse pessimismo na esfera social é terrível. Mas esse pessimismo na esfera pessoal e subjetiva é pior ainda. Porque se o pessimismo me pega na esfera pessoal e subjetiva, o social pode estar em plena funcionalidade. Eu ainda assim não vivo, como eu digo sempre, uma vida que valha a pena ser vivida. Pessimismo é uma disposição de espírito que leva o indivíduo a encarar tudo pelo lado negativo e a esperar sempre pelo pior. Estamos diante de um desafio, independente de que vertente. O pessimista diz, vai dar errado. Se uma coisa tem em si a possibilidade de dar errado, ainda que haja a possibilidade de dar certo, o pessimista diz, vai dar errado. E o que acontece geralmente com o pessimista? Dá errado. Por que dá errado? Porque o problema do pessimista é que o pessimista, em sentido geral, ele adota quase sempre uma atitude de escapismo. Ele adota uma atitude de imobilismo e, consequentemente, de conformismo com a vida. Pô, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou fazer a minha parte? Por que eu vou ser honesto se todo mundo é desonesto? Por que eu vou ser santo se todo mundo escarnificou? Por que eu tenho que cumprir o meu papel se ninguém cumpre o seu? Ora, por que eu vou ser cidadão de bem se todo mundo é cidadão de mal? Por que eu tenho que fazer se ninguém faz? E o que adianta eu fazer? Não adianta nada mesmo. Quer fazer? O que ele faz? Ele se conforma diante da vida. Ou seja, o pessimista, ele é aquele que autentica o status quo. Status quo é estado atual. Por que está como está? Quem sabe por produção dos nossos antecedentes, dos nossos antepassados. Por que está como está? Por causa do que autentica esse status quo. E quem é que autentica esse status quo? É o pessimista.
a gente traz para a vida pessoal. A tua vida talvez hoje não seja uma vida que vale a pena ser vivida. Você está num tempo ruim, está num tempo mau, está passando o teu vale de sombra de morte. Por que você está assim? Fulano pode ter te colocado aí onde você está. As circunstâncias te trouxeram até aqui onde você está. As dores da vida te trouxeram até aqui onde você está. Mas se aqui onde você está você for pessimista, quem autentica esse status quo é você. E como você tem aprendido, se você é pessimista e autentica o que fizeram contigo, a culpa não cai mais sobre quem fez a você, mas a você que continua fazendo consigo mesmo. Jean-Paul Sartre. Não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Qual é o problema do pessimista? Ele é o autenticador do status quo, na vida subjetiva. E ele, como cidadão, como ser social, ele autentica essa desgraça que está aí. O pessimismo é uma desgraça. Agora, tem como ser pessimista nesse país? Ou melhor, tem como ser otimista? É um exercício bastante difícil. Mas toda vez que a gente diz que uma coisa é muito difícil, nós estamos ao mesmo tempo dizendo, é possível. Então, se é possível, ainda que difícil, vamos tentar mudar a sorte. E vamos começar a mudar a nossa própria sorte. Ainda há esperança, porque ainda há um Deus no céu. Glória a Deus, amado. Vamos aplaudi-lo, porque nós temos a quem clamar, nós temos em quem confiar. Há esperança. Agora, quando eu leio o Homem da Lamentação, torno a trazer isso à mente. Eis o que recordarei. Todavia me lembro também do que pode me dar esperança. Então aprendo com Jeremias que a nossa vida é a consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Por que que a minha vida está exatamente como ela está? Porque eu carrego o que eu carrego na minha mente. Vai mastigando aí, vamos nos aprofundar um pouquinho. Por que que eu estou como estou? Por que que você está exatamente como você está? Por causa daquilo no que você acredita hoje. A respeito de si, a respeito de Deus, a respeito da vida. Não, pastor, eu estou aqui porque desde criança meu pai disse que eu sou um fracassado, que eu não ia dar em nada, que eu era uma derrotada. Bom, isso foi o que teu pai disse a teu respeito. E o que você pensa a teu respeito? Eu penso que meu pai tem razão. Então, o que paralisou a tua vida? Foi o que teu pai disse? Não, foi o que você acreditou. É o que você carrega aqui. Porque eu e você poderíamos citar um monte de gente que ouviu a mesma coisa, ou coisa pior, que foi tocada, que foi abusada, foi vilipendiada, foi maltratada, além de ouvir o que ouviu, e a despeito disso não acreditou ser aquilo que disseram a seu respeito e acenderam. Por que acenderam? Por causa do que carrega aqui. A nossa vida será sempre a consequência dos pensamentos que dominam a nossa mente. Observem comigo, vamos lá para o Lamentações de Jeremias. Observem o Jeremias, que vocês vão perceber que está nos versículos entre 1 e 20, antes desse que nós lemos. Olha o profeta falando de si mesmo. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Devera fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou-me os ossos. Levantou trincheiras contra mim. Me cercou de fel e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe de modo que não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando grito e clamo por socorro, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos como pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços. Deixou-me desolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção o dia todo encheu-me de amarguras, fartou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas, alongaste da paz a minha alma, esqueci-me do que seja felicidade.
Digo, pois, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Minha alma ainda os conserva na memória e se abate dentro de mim. Olha esse Isaías aí, irmão. Esse Jeremias. O cara está tomado por um coitadinho.